Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, a gente, para ter um entendimento mais apropriado do capítulo 14, a gente vai ter que verificar as 4 questões que propiciaram o início da monarquia no Brasil. Então nós temos 3 fatores que ajudaram diretamente a conquista da monarquia, ou melhor, da transferência da monarquia para a república. A mudança de forma de governar. A monarquia, rei, poder hereditário e vitalício, enquanto que a república, ela é do tipo eletiva, ela é do tipo temporária e processo democrático, não é isso? O que não houve com relação ao Brasil. Na verdade, o que houve foi um golpe de Estado. E o golpe de Estado é exatamente aquele momento em que alguém chega ao poder usando de uma maneira totalmente distante da lei. Ou seja, o golpe de Estado é a chegada ao poder sem a obediência legal. Quer dizer, aí quer dizer que a República foi uma atitude ilícita? Sim, foi uma atitude ilícita. Por quê? Pelo fato de que os militares, comandados pelo Deodoro da Fonseca, simplesmente chegaram e tomaram o poder. O Dom Pedro II ainda deu um prazo para ele sair do Brasil. Então aqui na sequência, a questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão republicana. A questão militar, ela tornou-se mais acentuada exatamente quando, da Guerra do Paraguai, esse exército lutou bravamente para vencer as tropas paraguaias, que estavam bem equipadas, que estavam bem estruturadas. Agora não podemos esquecer que essas tropas militares, elas tiveram ajuda substancial dos escravos negros, pois a elite agrária do Brasil disponibilizou os escravos negros para lutar ao lado do exército contra as tropas paraguaias, o que foi um forte trunfo para a vitória do Brasil. Então, quando o exército volta da Guerra do Paraguai, ele volta qualificado, ele volta prestigiado. Então começou a haver atrito entre o rei, o monarca, e o comando do exército. Até porque havia intrigas internas com relação ao comando militar. O comando militar já não tinha mais tanta obediência estatal, né, para com o rei. O que acontece? Benjamin Constant, homem do positivismo, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, certo? E outros oficiais começaram a questionar o poder do exército na conjuntura política nacional. Foi então que, por problemas internos, o rei pretendia e queria se impor aos militares. Estes se revoltaram e conspiraram contra o poder do rei. Ou seja, no dia 15 de novembro de 1889, simplesmente o Marechal Deodoro da Fonseca, comandando o exército, pressionou, chegou e tira o rei e assume o poder, golpe de Estado. Outro fator que contribuiu foi a questão religiosa. O rei era maçom, e a maçonaria e a religião cristã nunca caminharam juntos, nunca. O rei era maçom, o imperador era maçom, então queria que todos seguissem a maçonaria. E os cristãos, o clero, certo, se posicionavam contra a maçonaria. O que o rei mandou fazer? O rei mandou prender bispos que estavam fazendo comentários contra a maçonaria. Isso foi mais uma razão para que o rei perdesse o apoio do povo brasileiro, perdesse, assim, digamos assim, o apoio popular, que o Brasil era um país cristão e a maçonaria queria se impor ao povo brasileiro. A Igreja Católica ficou pé, defendendo o cristianismo, e o imperador perdeu mais essa força, que era o aspecto da popularidade, né? Então, tem os militares, tem os cristãos contra o imperador. Depois, a questão abolicionista. A questão abolicionista, quem era proprietário dos escravos? Os senhores proprietários de terra. A gente percebeu que ocorreram várias leis. Lei Bill Aberd, Lei Nabuco de Araújo, Lei do Ventre Livre,
depois a lei de sexagenário, até chegar à Lei Áurea. Então o Brasil já vivia um processo abolicionista. Esse processo abolicionista, a gente percebe que foi se incorporando a cada tempo e cada dia. Por quê? Por vários segmentos da sociedade. Quando foi em 1888, a princesa Isabel, de plantão no poder, assina a Lei Áurea. A Lei Áurea dizia que a partir daquele momento todos os escravos estariam livres. Agora tem um detalhe: quem é que ia pagar a indenização aos proprietários dos escravos? Quem é que ia assumir o prejuízo que os senhores proprietários de escravos iam ter? Porque a partir de agora eles teriam que contratar mão de obra para a lavoura. Então você tem os militares, você tem a igreja e você tem os senhores de engenho, senhores proprietários de terra, contra o imperador. Depois vem a questão republicana. O positivismo, que é a corrente de pensamento que prega, certo? Aquela linha de organização, ordem, certo? Daquela ideia militarista. Então Benjamin Constant defendia o positivismo, defendia que o poder teria que ter inspiração republicana, que o poder devia ser emanado do povo. Aí entra o processo eletivo, entra o processo de participação popular, se bem que o golpe de Estado dado pelo Deodoro não teve nada de democracia, mas o povo bem percebeu. Então, questão militar, questão religiosa, questão abolicionista e a questão republicana. O Deodoro da Fonseca dá o golpe de Estado, assume o poder. Quando ele assumiu o poder, estava do lado dele toda a elite agrária, todos os cafeicultores, todos os grandes proprietários de terras, os latifundiários. Ele assume o poder em 1889, governa até 1891, pelo fato de que os militares não tinham e muitas vezes não têm habilidade de negociar, parlamentar, de ouvir, de falar, de discutir, de questionar. O militar queria sempre resolver as coisas ao seu modo, ao modo da hierarquia, do mandar. Isso gerou um problema incrível, porque de 1889 até 1891, o Deodoro governou com vários problemas contra o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional era composto por representantes da elite agrária. Foi que em 1891, Deodoro da Fonseca destitui o Congresso, né? Com isso cria um conflito com o poder político. Então ele renuncia para evitar mais problemas. Quem assume é Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Esse mandou prender líderes, esse fechou o Congresso temporariamente. Então ele assume o poder ao modo do militarismo, ou seja, com o poder constante na sua mão. Não é à toa que ele foi apelidado de Marechal de Ferro. Então assume o poder, governa até 1894. Em 1894 ele percebe que os militares tinham que estar no quartel e não lidando com a política brasileira. Então, em 1894 termina o mandato dele, que começou com o Deodoro da Fonseca, termina com ele, e os latifundiários, os cafeicultores, os grandes proprietários de terra, nesse momento assumem o poder. Então esse capítulo 14, ele trabalha o quê? Ele trabalha a mudança do Império para a República. Logo no começo do Império, ele traz a questão da Guerra do Paraguai, que depois a gente vai ver com mais detalhes, certo? Processo abolicionista, como eu falei, o processo da questão militar, a questão religiosa e, por último, a questão republicana, que faz o início da República. A República foi um golpe de Estado, a queda do Império não demorou, pois a ideia de democracia, de participação, porque res pública quer dizer coisas do povo. Coisas do povo, eleição, coisas do povo, elaboração de leis. Então a ideia republicana prevaleceu e em 1889 muda toda a estrutura de monarquia para a república. Mudou alguma coisa socialmente? Não. A elite continuou no poder, certo? Os militares assumiram por pouco tempo só um mandato, no caso do Deodoro e o Floriano Peixoto. Daí para frente assumem os coronéis, os proprietários de terra, os latifundiários, né, que a gente já vê no capítulo posterior. Então esse capítulo tratou exatamente de quê? Da transformação do Brasil Império, do Brasil republicano, destacando todo o processo de conflitos internos, a questão militar,
a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão republicana. Nesse mesmo capítulo aqui, a gente vai ver a primeira parte do Império, que é exatamente a Guerra do Paraguai e a questão da província Cisplatina. Província Cisplatina, que antes era o Uruguai que pertencia ao Brasil. E nesse conflito de 1826, a província Cisplatina fica independente e forma então o República Oriental do Uruguai. Então fica para a gente dar um destaque maior: Guerra do Paraguai e a questão platina, que é a questão platina no começo do Império, primeiro Império, e a Guerra do Paraguai no segundo Império. Então na próxima aula a gente fecha esse capítulo, eu trago detalhes via slides para vocês sobre tudo isso que a gente conversou, certo? E tiram as dúvidas, aquelas que vocês possam ter desse capítulo, porque junto com esse vídeo vai exatamente as questões para você resolver. Tente resolvê-las. No caso de alguma dúvida, quando for segunda-feira, a gente vai dissipar essas dúvidas, ok? Então, capítulo 14 fechado, quer dizer, segunda-feira a gente passa a régua. Quando for na aula posterior, a gente faz uma espécie de avaliação, revisão desse capítulo, tá bom? Então um abraço e até a próxima oportunidade.